Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 3 de julho de 2025, a nossa quinta-feira. Bom, tropa, quintou amanhã. E é o seguinte, último dia sem Mundial. Pro vídeo de amanhã a gente já vai voltar aí com quartas de final, Palmeiras contra Chelsea, reedição da final do Mundial de 22, né? Palmeiras ganhou em 21, a Libertadores do Deivinho, mas acho que foi 22, porque eu lembro que o Nicolas tinha tomado vacina nesse dia e tava com reaçãozinha, tá? Quem é pai e mãe tá ligado do que eu tô falando. Aí eu lembrei bastante desse Mundial. Vamos lá, 4h15, a gente para amanhã 3 joguinhos só pra gente soltar a musculatura aguardando aí as quartas do Mundial. Vamos lá, 4h15 a gente tem Islândia, nosso time querido aqui, o Breiðablik, que venceu a última, a gente pegou essa vitória, joga contra o Aftüreld, não vou correr, Breiðablik para ganhar. Aqui não tem para onde correr, é os caras querendo recuperar o trono deles, estão a 3 pontos do Vikingur, né? Ganharam aí o último jogo Vikingur no final, cliquei aqui sem necessidade nenhuma, mas é isso, vamos voltar aqui, ó. Breiðablik tá 3 pontinhos aqui, aquele jogo para ganhar e botar pressão no líder. Já o nosso querido Aftüreld aqui, 13 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, fez 15 gols, sofreu 17. Não é um time de muitos gols, embora jogue na Islândia, né? Diferente do nosso Breidinha, que em 13 jogos fez 24 gols e sofreu 18. Eu gosto dessa vitória, se você quiser ir um pouco mais, como é que eu vou falar? Quiser ir um pouco mais tranquilo, dá para você ir no empate anula. Empate anula você deve pegar um em 30. Pensando uma duplinha, tu vai estar com o favorito, que luta pela liderança e ainda vai estar resguardado pelo empate. Temos um ponto. Outro ponto que a gente pode buscar aqui é gols, tá? Um mais gol e meio dá para usar para completar o bilhete, já que a média do Aftüreld não é alta na Islândia, a gente vai ter odd de 1,5 aqui e pode ser interessante. Pegando o cenário, vem sofrendo gols a 4 jogos, nosso time mandante. Breidinha está 4 jogos sem perder, os últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Elas se enfrentaram apenas 2 vezes e nas 2 o Breiðablik ganhou, inclusive ganharam agora em abril por 2-0. E marcha, mais uma vez aqui eu estou fechado com os olhos. Salve, tropa! Reta final do Mundial chegando e para você potencializar seus lucros você precisa ter um grande aplicativo do seu lado. E para mim, eu vou ser sincero, o apostador que não tem o Flashcore baixado no seu celular, para mim ele está errado. E eu vou te mostrar por que ele é o melhor app que a gente tem hoje. Vamos lá. Primeiro eu vou aqui selecionar a data dos jogos que eu quero. Eu coloquei quinta-feira, dia 26. Tem aqui todos os jogos e campeonatos que vão ter no dia. Vou selecionar aqui o nosso querido Mundial, que é o campeonato que está em evidência. Aqui já me mostra todos os jogos que eu vou ter naquele dia. Então eu vou colocar aqui do lado a estrelinha. Eu favorito esse jogo e eu torno ele mais fácil. Quando eu clico aqui embaixo, eu venho em favoritos, já vem os jogos que eu quero. Vou colocar aqui Red Bull Salzburg e Real Madrid. Já de cara eu falo para vocês, o Flashcore ele é o melhor aplicativo porque ele é o único que tem essa comparação de odds, tá? Aqui você vai conseguir ver através das principais casas onde o seu green vai te dar um retorno maior. Isso aí já sai na frente de todos os outros apps. Fora que eu tenho bastante coisa legal aqui, vou mostrar rapidinho. Eu tenho a sequência dos jogos, né, como é que está o histórico das equipes. Aqui só o Flashcore tem, aqui eu tenho todos os jogadores que não vão jogar e por quê? Tá aqui, não jogam. Alaba, lesão no joelho. Asensio, cartão vermelho. Camavinga, lesão na virilha. Carvalho, lesão no joelho. Enfim, aqui você consegue já ter uma noção do time que vai entrar em campo, né, e vai facilitar aí na hora de você fazer a sua análise. Aqui você tem as principais notícias dos times que vão entrar em campo. Ó, há 2 horas atrás, notícia de 5 horas atrás, notícia de ontem. Então, assim, é um aplicativo que você obrigatoriamente tem que ter no seu celular. E eu coloquei aqui a odd da vitória, mas você tem ambas marcas, handicap asiático, gols, enfim. Flashcore. Se você não tem, você tá errado, tá? E se você criar vergonha na cara e baixar, dá moral aí pro seu YouTube, baixa pelo meu link, tá bom? E se junte à tropa do Flashcore. Pra cima! Vamos lá, o próximo jogo que a gente vai ter é às 8h30 da noite, MLS New York City contra Toronto. Jogo para gols. Se a gente olhar aqui o histórico, o New York City dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve mais de 2,5 gols. Quando elas se enfrentaram dos últimos 5 em 4, também cumprimos o mais de 2,5 gols.
O que eu tenho de interessante aqui? É isso aí. O último jogo foi 1-0 lá no Canadá, mas o restante aí foi tudo 2,5. Vamos ver como é que tá nossas queridas odds. 1,5. Ih, não tá aparecendo para vocês, né? 1,5 tá 1,22. Deixa eu ver se eu faço a mágica aqui. Se o mágico faz mágica. Só relíquia. Ó, 1,5 tá 1,22, legal, gosto. Tá pensando em completar um bilhete, de repente com o empate anula do Bradinho aí, talvez seja o nosso bilhete para amanhã. Eu gosto. E esse 2,5 eu gosto também, tá? É um histórico bom do New York City, um histórico bom quando elas se enfrentam. Me agrada. New York City, 14º, 24 gols e 21 sofridos em 19 jogos. O Toronto é o 26º de 30 times, não vai aparecer para vocês, mas em 19 jogos foram 22 gols feitos e 25 gols sofridos. Dá para buscar. Para quem é ousado, 2,5. Mas esse 1,5 para mim chega bem legal. E para a gente fechar, 9h35 da noite, Atlético Goianiense CRB, aqui pela nossa queridíssima Série B. CRB é o 7º colocado, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, fez 14 gols e sofreu 12, né, média de menos de 2 gols por partida. O Atlético Goianiense em 14 jogos fez 14 gols e sofreu 13, também média de menos de 2 gols por partida. Tendência desse jogo ser um jogo para poucos gols, como a Série B. Então o que eu buscaria aqui com vocês, e não vai aparecer, né? Pô, esculacho. Deixa eu ver se eu der mais uma aqui, vai. Aqui, ó, menos 3 gols e meio pagando 1,22. Eu gosto, tá? No menos de 3 gols e meio não podem sair 4 gols. Então pode ser um jogo de 0-0, 1-1, 2-1, 2-0, 3-0, pode sair em 3 gols, só não podem sair 4. Não acredito que saiam num cenário de duas equipes aí que não tem nem média de 2 gols por partida. E essa aqui pro ousado chega, hein? 1,70 menos de 2 gols e meio. Aí não podem sair 3. Pode ser só um jogo de 0-0, 1-0, 1-1 e 2-0. A gente só pode ter no máximo 2 gols. E se for analisar, mais uma vez, a média das equipes, o histórico delas, esse 2,5 é uma boa. Mas eu vou ser sincero, apostar em poucos gols eu não gosto, cara. Por isso que quando eu entro em poucos gols é aqui, ó. Menos de 4, para eu ter uma margem muito boa. Ainda assim, eu não gosto, eu faço, mas eu não gosto. Ainda mais se é um gol rápido, eu falo, pô, que raiva. Mas é uma margem legal, cara, de trabalhar na Série B, é inevitável que buscar menos de 4 gols é difícil não bater. O problema é que às vezes paga pouco, paga menos de 1,13, mais 1,22 aqui, chega legal. E é isso, eu não vou me arriscar em resultado. Honestamente, para vocês, o valor para mim tá no CRB. Ó, deixa eu ver, o dupla chance CRB tá pagando quanto? 1,91. Olha, quem pegou o dupla chance Curitiba contra o Furacão? Falei para vocês que era um clássico, o Curitiba tava no momento melhor que o Furacão e tava com uma odd muito alta, acho que tava 1,80, né, o dupla chance. Pô, valorzaço, acabou ganhando o jogo. E qual é o nome do árbitro lá que eu falei para não entrar em cartões? O Klaus. Eu falei para vocês, Klaus é para entrar em poucos cartões. Saiu um só, e num clássico que sempre pega fogo. Segura muito. Mas é isso, tropa. Eu particularmente não vou entrar aqui. Se eu fosse aconselharia entrar, sei lá, no handicap asiático com mais 1,5 CRB, que aí você só perde se o CRB sofrer 2 gols de diferença, vai pagar 1,30, pode ser legal também. Mas no mais aqui é um jogo para poucos gols. E aqui gols, e aqui é a vitória do Bradinha. Mais gols também chega forte, que a gente está falando do Breiðablik, que a gente está falando da Islândia também. Fechou, tropa? Então é isso. Pô, que seja um dia muito bom pra gente, tá? Nos vemos amanhã e aí sim falando sobre Mundial, que eu sei que vocês gostam. Não esqueça, se for baixar o Flashcore, baixa aqui pelo meu link para dar aquela moral. É o aplicativo que eu uso no celular, particularmente para mim de celular é o melhor que tem, não à toa. Eu indico aqui para vocês porque é algo que eu utilizo. Tu tem notícias, tu tem comparação de odds, tu tem notificação ao vivo, tu tem quem vai jogar, quem não vai, para mim é muito importante. E é o mais detalhado que tem ali. E marcha, dá essa moral aí. Falei no outro vídeo, né? Vocês não sabem quanto me ajuda só você baixando aí do link que é gratuito. Valeu? E é isso. Tamo junto, me dá fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Breiðablik empate anula contra o Aftur Eldin. E pra fechar, mais de gol e meio entre New York City e Toronto. Essa nossa duplinha do total de 1,58 de odds, sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, me dá fé pra cima.